Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo, eu tenho um canal de games chamado RimGamer. Também faço parte do grupo Hadouken de Fogo. Não conhece? Então acesse no Facebook Hadouken de Fogo, o ponto de encontro dos gamers. Bom, e no vídeo de hoje, veremos uma pequena review de um grande game. Hoje vamos falar de Chrono Trigger. Chrono Trigger é um jogo de RPG, como muitos já devem saber, desenvolvido e publicado pela Square para o Super Nintendo e PlayStation 1. Já a versão de DS, quem desenvolveu foi a TOSE, e as versões para dispositivos móveis foi a Square Enix. Mas ambas as versões, tanto de DS como para dispositivos móveis, foram publicadas pela Square Enix. Foi lançado para o Super Nintendo no Japão em março de 1995 e em 1999 foi lançada uma versão aprimorada para o PlayStation. Além dessas, o portátil da Nintendo, o Nintendo DS, também possui uma versão, esta que foi lançada em 25 de novembro de 2008 no Japão e um dia depois nos Estados Unidos. Muitas pessoas consideram este game o ápice de um jogo já criado, com isso já podemos ver o quanto ele é bom. A equipe desenvolvedora do jogo ficou conhecida como The Dream Team, por possuir em seu elenco nada mais do que gênios da arte em geral, como Hironobu Sakaguchi, o produtor da série Final Fantasy, Yuji Horii, diretor da série de jogos Dragon Quest, e nada mais nada menos que Akira Toriyama, claro, o criador de mangás famosos como Dragon Ball e Dr. Slump, o produtor Kazuhiko Aoki e Nobuo Uematsu, o músico responsável pelas trilhas de Final Fantasy. Toda a equipe trabalhou com a ideia de que este jogo teria de ser revolucionário, envolvendo múltiplos fins, uma história dramática, um bom sistema de batalhas e belos gráficos. No jogo, há inúmeras referências a eventos e nomes de mitologias, lendas e história. A trilha sonora de Chrono Trigger é considerada uma obra-prima e rendeu um CD triplo no Japão, tornando-se uma das trilhas de videogames de maior sucesso da história. E no enredo de Chrono Trigger, temos uma história que se passa em um mundo parecido com a Terra, com épocas como a Idade Pré-Histórica, na qual humanos, seres primitivos e dinossauros predominam este mundo. A Idade Média é composta por cavaleiros, monstros, além de muita magia, e do futuro pós-apocalíptico, onde seres humanos e robôs lutam para sobreviver neste mundo já caótico. Os personagens frequentemente viajam no tempo para obter aliados, reunir equipamentos e informações. Por isso, como o próprio nome do jogo refere, algo como gatilho do tempo, viajaremos inúmeras vezes por estes tempos de aventura. Em 1000 AD, Chrono e Merle observam Luke e seu pai demonstrar sua nova máquina de teletransportar na Feira Milenar. É quando então Merle se oferece para testar o equipamento. Nisso, ao ir testar a máquina, ela estava com um colar, que estranhamente interfere no funcionamento da máquina do tempo, criando um portal e puxando-a para dentro. Chrono e Luca, sem saber como estava a menina, recriam separadamente o portal e encontram-se numa época de 600 DC. Lá eles encontram Merle, que logo em seguida desaparece diante de seus olhos. Luca percebe que o reinado desta época confundiu Merle com uma ancestral sua que havia sido sequestrada, assim colocando fim às buscas. Chrono e Luca, com o apoio de Frog, restauram a história ao salvarem a rainha sequestrada. Depois de voltar para o presente, Chrono é preso sob a acusação de sequestrar a princesa e condenado à morte pelo chanceler de guarda. Luke e Merle ajudam Chrono e fogem, usando outro portal para escapar dos guardas que os perseguem. O portal os deixa em 2300 AD, onde o trio descobre que uma avançada civilização havia sido destruída por uma gigantesca criatura conhecida como Lavos, que apareceu em 1999. Daí então, o trio decide encontrar uma forma de impedir a futura destruição do mundo. Após encontrar e consertar o robô, Chrono e suas amigas conhecem Gaspar, um sábio que os ajuda a adquirir poderes mágicos e viajar pelo tempo através de pilares de luz. O grupo aumenta com as inclusões de Ayla e Frog, após uma visita à era pré-histórica para consertar a espada de Frog. Eles voltam a 600 AD para enfrentar Magus, acreditando que ele era o responsável pela ascensão de Lavos. Após a batalha, um feitiço de invocação gera um portal do tempo que joga Chrono e seus amigos no passado. Na pré-história, o grupo enfrenta uma raça reptiliana e presencia a origem de Lavos.
Ele é um ser alienígena que chegou no planeta há milhares de anos e começou a absorver DNA e energia de todos os seres vivos antes de atacar o planeta em 1999, já que agora ele poderia lançar uma nova geração. Em 2000 BC, Crono e sua equipe descobrem que o Reino de Zil recentemente descobriu a existência de Lavos e pretende absorver sua energia para obter imortalidade. A líder de Zil, a rainha que carrega este mesmo nome, os bane do reino e bloqueia o portal utilizado para chegar nesta era. O grupo então volta a 2300 AD para encontrar uma máquina do tempo para poder viajar entre as eras, sem depender dos portais. Bom, e para saber mais do enredo, ou melhor, o desfecho do enredo, que é bem interessante, joguem, pois o jogo é considerado por muitos como um dos melhores já criado na história dos videogames, pela forma com que ele vai se desenrolando, praticamente única para a época. Como eu disse sobre a trilha sonora do jogo, ela é ótima, levando a produtora a criar CDs com as trilhas sonoras original do game, além dos ótimos efeitos sonoros contidos no jogo. Quanto aos gráficos, como não poderia deixar de ser, estavam muito bonito e com um toque de traços de anime, já que para esta parte, como vimos, encarregaram Akira Toriyama de deixá-los impecáveis, e claro que conseguiu. O jogo tem uma arte típica do autor, como em seus mangás épicos, Dragon Ball e Dr. Slump, como podemos ver. Bom, enfim, o jogo tem uma boa ambientação dos diversos lugares e reinos em que se passa o jogo. Estava muito bem feito. Chrono Trigger, para a época, trazia uma jogabilidade parecida com a dos clássicos RPGs, mas com muitas inovações. O jogador controla os personagens em um mundo fictício, composto por diversas florestas, cidades e cavernas. A navegação dos locais ocorre através de um mapa aéreo da visão do mundo. Áreas como florestas, cidades e palácios são retratadas em mapas muito realistas, em que os jogadores podem conversar com habitantes para procurar itens ou quests, resolver desafios ou até mesmo enfrentar inimigos. A jogabilidade de Chrono Trigger difere dos RPGs tradicionais, trazendo inimigos visíveis no mapa ao invés de encontros aleatórios. Aqui as batalhas com os inimigos acontecem no mapa mesmo, nada de um redimensionamento para um background com o tema do local, batalhas por turnos e nada disso. Aqui esbarrou em um inimigo, começa a batalha ali mesmo, muito da hora isso, bem parecido com os RPGs de hoje, como Diablo, Titan Quest, entre vários outros, exceto por um sistema que veremos daqui a pouco. Jogadores e inimigos podem desferir ataques físicos ou mágicos durante a batalha. O jogador também pode usar itens para curar ou proteger os personagens. Cada personagem e inimigo tem um certo número de pontos de vida que podem ser reduzidos com ataques ou magias, e claro, podem ser restaurados com itens ou magias também. Quando um personagem controlado pelo jogador perde todos os pontos de vida, ele desmaia. Se todos os personagens são derrotados, o jogo acaba e deve-se recomeçar a partir de onde você salvou o jogo anteriormente, com exceção de batalhas específicas que permitem ou forçam a derrota do jogador. Você pode equipar seus personagens com armas, armaduras, elmos e acessórios com efeitos diversos, e vários itens podem ser usados dentro e fora das batalhas. Os itens e equipamentos podem ser comprados em lojas ou encontrados em baús de tesouro. Chrono Trigger usa o sistema Active Time Battle, marca registrada dos jogos Final Fantasy, e criada por Hiroyuki Ito para Final Fantasy IV, nomeado Active Time Battle 2.0. Lembram que eu falei que aqui não tem ataque por turno? Pois é, ao invés disso, cada personagem deve esperar até que uma barra seja preenchida, para só assim poder tomar uma decisão, seja ela qual for. Magias e técnicas físicas são apresentadas através de um sistema chamado Techs, as técnicas. As Techs consomem os pontos de magia do personagem e, em alguns casos, possuem áreas de efeitos especiais. Uma característica inovadora em tal sistema é a existência de diversas técnicas cooperativas. Cada personagem possui 8 Techs, que podem ser usadas em conjunto com as de outro personagem, tornando-a assim bem mais efetiva. Por exemplo, a Tech Ciclone de Crono pode ser combinada com a Flame Toss de Luca para criar a Fire Whirl, algo muito bem bolado até mesmo para hoje em dia. Como dito, o jogo tem algumas versões e a versão para PlayStation e Nintendo DS possuem os mesmos gráficos da versão do Super Nintendo, porém a versão lançada para o DS faz uso de outro sistema de som, com leves características modificadas, mas em adição, ambas possuem CGs, os vídeos animados que mostram cenas da história do jogo, que por sinal estão bem bacanas.
A versão de PlayStation 1 foi vendida num pacote chamado Final Fantasy Chronicles, que contém Chrono Trigger e Final Fantasy IV. A versão de DS foi adaptada para se jogar com as duas telas do aparelho, além das melhorias na tradução do texto. E para a alegria dos fãs, este ótimo game tem 2 jogos que dão continuidade à história de Chrono Trigger. O primeiro deles é o Radical Dreamers. Foi lançado para o Super Nintendo, podendo ser habilitado através do acessório Satellaview. Você deve estar se perguntando que negócio é esse, não é verdade? Pois então, o Satellaview era um acessório para o Super Famicom, lançado apenas no Japão, que funcionava como um modem via satélite. Ele custava em média 14.000 ienes, algo em torno de $140. O nome Satellaview acredita-se originar da fusão das palavras satélite e view em inglês, que seria a visão do satélite. Entretanto, o nome completo do console raramente é usado, sendo mais conhecido como BSX, sendo que BS significa Broadcast Satellaview, uma visão do satélite difundido, e X significa desconhecido ou sem nome. Parece que em algum lugar da internet, alguém começou a chamá-lo de Bandai Satellaview, e a maioria dos sites atuais se referem a ele assim, mas na verdade não há nem sinal do logo da Bandai ou qualquer tipo de documentação com o nome da empresa, ou mesmo a própria interface da BIOS. O segundo é Chrono Cross, que foi desenvolvido para o PlayStation 1, este que é outro ótimo jogo. Além destes, a série tem 2 fangames, chamado de Chrono Resurrection e Chrono Trigger Crimson Echoes, e se não bastasse, foi registrada uma marca pela empresa desenvolvedora com o nome de Chrono Break, que supostamente seria um título para uma sequência, mas que para a tristeza de muitos, acabou expirando em 2012, o que faz pensar que a série foi realmente abandonada. O jogo foi um dos mais vendidos no Japão, apenas as versões para Super Nintendo e PlayStation já vendeu mais de 2,36 milhões de cópias no Japão e 290 mil cópias no exterior. Os primeiros 2 milhões de cópias vendidos no Japão foram entregues em apenas 2 meses. O game terminou em 1995 como o terceiro jogo mais vendido do ano, atrás apenas de Dragon Quest VI, Realms of Revelation e Donkey Kong Country 2, o jogo foi recebido com sucesso substancial após o lançamento na América do Norte, em seu relançamento no PlayStation, como parte do pacote Final Fantasy Chronicles. Esta versão foi posteriormente relançada em 2003, como parte do pacote de grandes jogos da Sony. Chrono Trigger DS vendeu mais de 490 mil cópias no Japão, 240 mil na América do Norte e 60 mil na Europa. O jogo foi considerado por todos, incluindo a crítica profissional e jogadores, como praticamente perfeito, com cada versão pecando em pouquíssimos quesitos, alcançando médias beirando os 10 pontos, isto em todas as versões do jogo, pois ela realmente se equivale muito bem. Além de algumas versões que conseguiram a média 10, analisando o jogo como perfeito. Bom, esta foi uma pequena review deste ótimo jogo, espero que tenham curtido, não esqueça de passar no grupo Hadouken de Fogo, onde muitos gamers trocam ideias sobre jogos, bom, também de visitar o canal a qual administro, chamado Ring Gamer. Se gostou do vídeo, ajude-nos a divulgá-lo, compartilhe em suas redes sociais e, é claro, deixe seu feedback que nos ajuda muito. E se quiser continuar acompanhando os vídeos do canal, não deixe de se inscrever. Bom, é isso, então falou pessoal, tudo de bom e até mais. Hadouken!